A China acabou de rejeitar um tratado que realmente dividiria completamente o país. Bom trabalho! A China está sugando a Rússia até o fim, e um chefe de departamento da Universidade de Stanford está ajudando o programa nuclear chinês. Essas e outras manchetes da semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. O YouTube está realmente nos prejudicando. Olha, Night Pop disse: essa é a primeira notificação sua que recebo em 1 ano e meio. Achei que esse canal havia sido fechado, pois ao buscar China Uncensored não aparecia nada relevante. E Flag Drones escreve: a busca do YouTube só mostrava resultados quando eu digitava cada letra do nome. O que é estranho, dado o grande número de inscritos que você conquistou em 12 anos, as coisas estão difíceis para a China. Sem censura, preciso da sua ajuda ou o programa pode acabar. Inscreva-se no meu site exclusivo, chinauncensored.tv. Sem seu apoio, não sei se consigo continuar o China sem censura. E é Natal. Uma assinatura é um ótimo presente para qualquer pessoa cheia de fervor anticomunista. Uma nova investigação chocante revelou que o presidente do Departamento de Ciências da Terra, da Universidade de Stanford, colaborou com o programa nuclear da China. Considerando quantas versões da mesma história eu continuo relatando, mas alguém está ficando com a impressão de que só porque você trabalha em uma faculdade não significa que você seja inteligente? Nos últimos 20 anos, Wendy Liwen Mao coassinou pelo menos 50 artigos com o Centro de Ciência e Tecnologia de Alta Pressão, ou Alta Pressão STAR, que é um codinome para o Programa de Armas Nucleares da China. Também soa como Hipstar, que seria um ótimo nome para uma banda hipster terrivelmente irônica. Ao menos 12 desses artigos foram publicados após o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América incluir o Alta Pressão STAR na lista de entidades em 2020. E a pesquisa para esses artigos foi financiada por entidades notáveis como o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, o Departamento de Guerra, os Institutos Nacionais de Saúde e a Fundação Nacional de Ciência, entre outros. Quantas vezes preciso denunciar que verbas públicas financiam pesquisas do Partido Comunista Chinês para o governo investigar isso? Mas não é só isso. De 2016 a 2019, Mao também foi pesquisador visitante no laboratório Alta Pressão STAR em Xangai. Ela inclusive possui atualmente um endereço de e-mail da Alta Pressão STAR. Claro, nenhuma dessas informações aparece na página de carreira dela em Stanford. Além de tudo isso, Mao trabalhou como pesquisadora no Instituto de Tecnologia de Pequim e na Universidade Politécnica do Noroeste, ambas instituições-chave para direcionar tecnologia ao Exército de Libertação Popular. Para ser justo, a pesquisa pública dela não envolve diretamente o teste, design ou desenvolvimento de armas nucleares, mas parte dela é aplicável a armamentos nucleares modernos. Ela também treinou pelo menos 5 funcionários da Alta Pressão STAR como estudantes de doutorado, dos quais 4 retornaram à China para trabalhar com a empresa. Então, ou ela está fazendo isso de propósito ou ela é muito ingênua. E, como acabamos de estabelecer, só porque ela trabalha para uma universidade não significa que a segunda opção esteja descartada. Um especialista em China explicou que a doutora Mao efetivamente fornece aos cientistas ligados à alta pressão acesso a recursos de laboratórios nacionais dos Estados Unidos da América, equipamentos de treinamento e pesquisas financiadas. Esse tipo de acesso é exatamente o que o sistema de pesquisa da China tenta cultivar no exterior. Isso representa grave risco à segurança nacional dos Estados Unidos da América e prejudica a reputação de Stanford. A boa notícia é que tudo isso foi revelado pela Stanford Review. Pelo menos os estudantes de jornalismo da universidade tentam responsabilizá-la, algo que muitas universidades dos Estados Unidos da América não fazem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova legislação referente a Taiwan. E olha, a Taiwan Ocidental ficou furiosa, sabe? O Partido Comunista Chinês ficar irritado com Taiwan é tão previsível que já virou um clichê. E mesmo assim, isso sempre me agrada. A lei obriga o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América a revisar as diretrizes de relação com Taiwan, ao menos a cada 5 anos. O que não parece muita coisa, mas basicamente significa isso. Embora os Estados Unidos da América tenham oficialmente uma relação diplomática com a República Popular da China, o Partido Comunista Chinês, isso pode mudar a qualquer momento, ou bem, pelo menos a cada 5 anos. É uma forma de abrir portas para Taiwan, como eles entenderam. A porta-voz do gabinete presidencial de Taiwan, Karen Kuo,
disse que a lei reforça a interação e relações mais próximas entre Taiwan e Estados Unidos da América, simbolizando nossos valores de democracia, liberdade e respeito aos direitos humanos. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse que a lei permitiria a entrada de autoridades taiwanesas em agências federais para reuniões, embora isso não esteja citado explicitamente. Resumindo, essa lei aproxima os Estados Unidos da América e Taiwan. E isso é algo que o Partido Comunista Chinês absolutamente odeia. Eu simplesmente não consigo parar de sorrir. Uma companhia aérea de Taiwan quer participar do plano de defesa da ilha usando voos de vigilância para conter a China. Isso é um grande prato giratório, porque a mesa virou. A Apex Aviação costuma operar voos fretados, treinamento de pilotos e ambulância aérea. Mas o modelo Tecnam P2012 da Apex também usa radar de abertura sintética fabricado nos Estados Unidos, que pode detectar objetos tão pequenos quanto 0,09 metros quadrados e já monitorou navios chineses perto de Taiwan. Agora, ela quer fornecer essas informações de vigilância aos militares taiwaneses. Taiwan já recrutou ou tentou recrutar empresas, agências civis e institutos de pesquisa para ajudar na defesa contra a possível invasão chinesa. Então, isso não é um conceito novo, mas existem algumas preocupações legais, por isso o governo taiwanês está tentando estabelecer uma estrutura legal antes que isso realmente possa decolar, o que é algo importante quando se trata de aviões. Em outras notícias, o relacionamento entre a China e a Rússia continua estranho. Um fornecedor chinês de peças comprou 5% de uma das principais fabricantes russas de drones, que forneceu drones usados na invasão da Ucrânia. Isso mostra que o CCB está comprometido em ajudar a Rússia, independentemente do que diga sobre paz justa. Duas palavras que eles não conseguiriam definir nem se você jogasse um dicionário na cabeça mentirosa deles. Após o anúncio, autoridades russas rapidamente ocultaram informações públicas sobre a propriedade da empresa. Mas você sabe o que dizem, uma vez que está na internet, está lá para sempre. Enquanto isso, a Rússia está retribuindo o favor ao avisar que reserva o direito de responder de forma dura aos supostos planos do Japão de implantar mísseis em Yonaguni, uma ilha japonesa próxima a Taiwan. Que é a forma menos dura que eles poderiam ter dito isso, logo antes de "vou contar para o meu pai". Eles disseram isso mesmo que Yonaguni não esteja nem perto da Rússia e não tenha nada a ver com a guerra na Ucrânia. Considerando o quão mal a Rússia se saiu na Ucrânia e seu histórico complicado com o Japão, não estou convencido de que isso seja uma boa ideia. Mas olha, se o melhor amigo da China quiser fazer uma besteira, não sou eu que vou tentar impedir. Durante as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, o chanceler chinês Wang Yi esteve em Moscou ao mesmo tempo que uma delegação dos Estados Unidos da América liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner, o que, claro, é pura coincidência, sem relação alguma, tenho certeza. Mas apesar da parceria sem limites, a China está fazendo a Rússia pagar, como um cara em um encontro que descobre que, na verdade, não era um encontro. E com isso, quero dizer uma margem de quase 90% sobre produtos sancionados vindos da China, comparado a apenas 9% de outros países. Segundo o Instituto do Banco da Finlândia, entre 2021 e 2024, exportadores chineses elevaram preços de produtos importantes, apesar da redução no volume exportado. Devido às sanções ocidentais, a Rússia não tem alternativa a não ser pagar esse preço. Isso certamente não parece um amigo ajudando o outro. Putin provavelmente queria ter envenenado a bebida de Xi justo quando não fez isso. O Brighton Soccer Club, do Reino Unido, pediu desculpas por uma postagem nas redes sociais que mostrava um soldado japonês da época da Segunda Guerra Mundial e que causou ofensa na China. Se você teme que o Reino Unido esteja novamente bajulando a China, está certo, não é horrível? Tudo isso começou com um projeto educacional para fãs em idade escolar, que parece bastante inocente, mas faz parte do projeto. O jogador internacional de futebol do Japão, Kaoru Mitoma, foi fotografado com crianças segurando uma imagem do tenente Hiro Onoda, que se escondeu na selva da ilha filipina de Lubang por 29 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, recusando-se a acreditar que a guerra havia acabado. Nesse período, ele matou 30 pessoas que considerava inimigos. Mas ele voltou ao Japão em 1974 e foi recebido como herói. Isso parece um anime insano, e apesar de durar 29 anos, é mais curto que muitos animes.
Por que isso foi importante? Porque Onoda era um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial. Os militares japoneses cometeram atrocidades contra os chineses na Segunda Guerra Mundial, mas Onoda não participou dessas ações. Mas é a questão do princípio. Homenagear qualquer pessoa associada aos militares japoneses da Segunda Guerra Mundial, daí a indignação. O Partido Comunista Chinês está irritado com o Japão devido às declarações do novo primeiro-ministro, Shinai Takeichi, de que um ataque a Taiwan ameaçaria o Japão, o que não ajudou em nada no momento. Brighton já pediu desculpas, dizendo que valorizam muito o nosso dinheiro na China. Desculpe, quis dizer torcedores na China, não quis ofender. A China declarou ilegal e inválido o Tratado de Paz de São Francisco entre Estados Unidos da América e Japão na era da Segunda Guerra Mundial. O que é uma escolha interessante considerando que, se o tratado nunca tivesse acontecido, todo o período pós-Segunda Guerra Mundial. O mapa da Ásia seria bem diferente do que é hoje, e a China seria a primeira a perder território. Se a China quiser fazer besteira, não vou tentar convencê-los do contrário. O Tratado de Paz de São Francisco não foi só um acordo de paz, mas também serviu para o Japão renunciar à maior parte de seu território colonial, como Manchúria, Taiwan, Penghu, Ilhas Spratly e Paracel. Então, se o tratado nunca aconteceu, isso significa que, legalmente falando, a Manchúria, as Spratly e as Paracel pertencem ao Japão. O status de Taiwan volta a ser de território indeterminado e as reivindicações da China sobre o Mar do Sul da China sofrem um grande golpe. Isso deixa a disputa com o Japão bem constrangedora. E falando nisso, segundo o South China Morning Post, do governo chinês, o premier japonês Shinai Takeichi tenta reduzir semanas de tensão com a China sobre Taiwan, reafirmando que a posição do Japão sobre Taiwan não mudou. Como declarado no Comunicado Conjunto Japão-China de 1972 e que não houve mudança nessa posição, o Comunicado de 1972 inclui a ideia de que Taiwan é uma parte inalienável do território da República Popular da China. E que o governo japonês compreende e respeita plenamente essa posição. Mas isso não significa um recuo. O Partido Comunista Chinês acredita que sim, pois Takeichi nunca afirmou que Taiwan pertence à República Popular da China. Ela disse que um ataque do Partido Comunista Chinês a Taiwan seria uma ameaça ao Japão. Ou seja, não importa quem controle Taiwan agora, o Japão terá que se envolver militarmente se o Partido Comunista Chinês atacá-la. Como o Partido Comunista Chinês não controla Taiwan e teria que atacá-la para isso, o que Takeichi disse sobre Taiwan continua válido. Por fim, evocando a Segunda Guerra, a China pede que a Europa a apoie contra o Japão, justamente quando o premier francês Emmanuel Macron visitou Pequim. O argumento da China é que esteve ao lado da Grã-Bretanha e França contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha e França deveriam apoiá-los contra o Japão agora, o que é meio ridículo, já que foram os nacionalistas chineses que estavam do mesmo lado que a Grã-Bretanha e a França, não o Partido Comunista Chinês. Ou seja, o governo de Taiwan. Mas é um argumento brilhante. Lembra que fomos aliados contra um regime genocida e autoritário que queria dominar o mundo? Desta vez, você realmente deveria ajudar um deles e este episódio é trazido por você mesmo. Queridos espectadores que entraram para o exército dos 50 centavos do Shin Uncensored ao assinarem meu site exclusivo shinuncensored.tv. Clique neste botão para participar ou clique no link abaixo. Você estará se juntando à nossa luta contra o Partido Comunista Chinês. Como vocês sabem, querem estragar nosso dia. Eu sou Chris Chappell, até a próxima.